Fala pessoal, nono ano A, nono ano B, tudo bem com vocês? Vou fazer uma chamadinha aqui para todo mundo se sentir acolhido, hein? O Eric, a Júlia, a Isabela, a Isadora, a Laís, a Larissa, o Saulo, a Estela, que tem umas pessoas aqui que foram remanejadas na minha lista, né? A Ágata, o Felipe, Gabriel, o Henrique, a Júlia, Dória, Tomás, Trajano, o Luiz, a Maria Nord, o Matheus, tem um monte de Matheus, né? O Sequini, o Piauí, o Domingues, a Natália, os dois Pedros, Pedro Henrique Fonseca e o Ferreira, a Sara, Chiori, Larissa Teixeira e o Cauã. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá? É conteúdo. Quando a gente voltar, as aulas vão voltar presencialmente. Estejam com o caderno de vocês em ordem, combinado? Vamos lá? Ah, a Paulinha tá em cima agora. Então é o seguinte, pessoal, nós vimos já ligação iônica e ligação covalente, certo? Na ligação agora nós vamos falar da ligação metálica. Essa é a página do livro de vocês. Mas como eu havia falado, o livro ele está com um pequeno detalhe, né? Ele só mostra um pouquinho dessa informação. Então vou colocar para vocês aqui essa informação um pouquinho mais abrangente, que vai falar sobre os metais, a ligação metálica. O que é essa ligação agora, né, Pro? Antes, a gente tinha uma ligação que perdia íons e precisava íons de cargas contrárias que se juntavam, né? Depois a gente teve a ligação covalente, que eles precisavam utilizar a teoria do octeto para manter os 8 elétrons na camada de valência. Fechou. E agora? Agora tem uma ligação metálica. Quando eu chego na ligação metálica, eu não tenho mais essa informação de precisar perder ou ganhar elétrons, tá? Agora eu vou ter uma junção. E eu tenho duas formas de junção. Eu tenho uma ligação metálica simples e eu tenho uma liga metálica, tá? Quando eu falo de uma ligação metálica, eu vou falar que ele pode ligar sódio com sódio, ouro com ouro, ferro com ferro. É uma ligação simples entre os mesmos elementos. Quando eu falo de ligação metálica, eu estou falando que os átomos de metais, lembrando, são metais que se ligam, tá? Dessa vez. Os átomos de metais, eles estão se unindo. E quando eu falo de liga metálica, eu estou falando de um ou mais metais que estão se unindo, tá? Não diferente da forma simples. E aqui eu tenho um exemplo. Um exemplo simples está nas próprias ligas de ouro, que são produzidas e vendidas pelas joalherias. A principal característica que ocorre por meio dessa liga é que esse material se torna mais duro, já que a liga de ouro é composta por uma ligação entre prata, cobre e o próprio ouro, tá? Aqui ele fala da teoria do mar de elétrons. Eu não vou ficar presa aqui porque eu vou passar um vídeo para vocês. Aqui é só uma parte mais teórica mesmo, tá? E aqui ele mostra como se comportaria o cristal e os elétrons passando de uma camada de um lugar para o outro. Por quê? Porque ele é um mar de elétrons, no qual o cátion de metal ele fica com seu núcleo aqui e os elétrons passando. Eles têm livre acesso. Tá? Então eu não tenho mais aquela ligação que eu tinha na covalente e na iônica. E, antes de tudo, vocês precisam saber o seguinte: os metais, nós estudamos isso lá no sexto ano, não sei se vocês vão lembrar, tá? Os metais, ele tem grande tendência de perder elétrons, ele não fica trocando ou compartilhando, ele simplesmente perde. Por quê? Porque por ele ter essa teoria do mar de elétrons, quando uns elétrons saem, os outros entram já automaticamente, tá bom? Contam com pontos de fusão e ebulição bem altos, por quê? Porque se eu precisar derreter esse material, eu preciso que a fusão e ebulição sejam bem altas, né? Contam com um brilho único e característico, ductibilidade e maleabilidade, possui uma condutividade térmica, tanto elétrica quanto térmica, bem alta, tá? Outra coisa, esses materiais que eu estou falando para vocês são encontrados no estado sólido. Com a exceção, sempre tem a exceção, eu vou falar para vocês de quem? Do Hg. Mercúrio é o único que apresenta essas características estando em estado líquido. Pro Leila, mas como assim ductibilidade e maleabilidade?
Ductibilidade, eu vou demonstrar aqui por meio desse ouro aqui. Ele tem, é uma propriedade que o material tem de ser moldado e se formar em lâminas. E a ductibilidade? Ele também é moldado, porém ele fica em forma de fios. Olha os fios de cobre, por exemplo, tá bom? Pro, não tô correndo, tá, galera? Não adianta falar, corre, não tô entendendo. Eu vou passar um vídeo agora pra vocês que vai mostrar tudo isso que eu tô falando de uma forma em 3D para vocês entenderem de melhor, tá bom? Ó, maleabilidade, quando o material ele sofre uma pressão, ele molda, mas ele não racha, não quebra, tá? E a ductibilidade, ele sofre pressão e se transforma dessas 3 linhas em 2 linhas, ele vira fio. É uma capacidade que ele tem. E aqui embaixo, eu estou mostrando para vocês essa condição na letra B, no qual a energia passa pelos elétrons, tá? A eletricidade, faz todo sentido, tá? Aqui eu vou entrar nesse link depois para mostrar para vocês, para mais informações. Tem uma atividade, responda aqui mesmo no compartilha, cole imagens, tá? Vocês vão pesquisar 5 tipos de ligas metálicas que a gente utiliza no cotidiano, tá bom? Calma, não é boas férias ainda não. Vamos sair aqui da apresentação de slides. Vamos entrar aqui na ligações. Vamos lá. Metais são brilhantes, maleáveis, dúcteis e excelentes condutores térmicos e elétricos. A estrutura dos metais e a natureza das ligações metálicas explica, em parte, essas categorias típicas. Metais são compostos por íons positivos ou cátions, deitamente unidos em sólidos cristalinos. Os cátions estão rodeados por um mar de elétrons móveis. Estes elétrons de valência estão livres para distanciar-se dos seus átomos de origem. Quando um elétron se afasta devido à atração eletrostática entre os cátions e os elétrons, um outro se move para ocupar o seu lugar. Esta é a natureza das ligações metálicas, o que mantém o metal unido. Compare esta imagem de uma coleção de cátions rodeados por um mar de elétrons móveis com ligações iônicas, onde os íons de cargas opostas são mantidos juntos por conta da atração eletrostática. Ou ligações covalentes, onde 2 átomos sem carga dividem seus elétrons de valência. Ligações metálicas são muito mais fracas do que ligações iônicas ou covalentes. A alta mobilidade do mar de elétrons é responsável pelo brilho do metal. Aí tá falando a questão do brilho, lembra que eu falei? Com mais facilidade por elétrons livres, que conseguem facilmente saltar até um nível de energia mais elevado. Assim, quando caem novamente de nível, a energia é reemitida como luz. A cor do metal é definida pelo comprimento da onda da luz que é reemitida. A mobilidade dos elétrons é também responsável pela capacidade dos metais de conduzirem calor e eletricidade. Quando se aquece um metal, os elétrons livres rapidamente começam a vibrar. Um aumento de energia cinética significa um aumento de temperatura. Quando se aplica uma corrente elétrica sobre o metal, elétrons entram por um lado, provocando repulsão e gerando movimento no mar de elétrons. Olha aí, o mar de elétrons, que é para deixar a teoria lá. Metal é a mesma que entra. A maleabilidade dos metais também é explicada pela mobilidade do mar de elétrons. Se batermos com um martelo no cristal iônico, ele vai se estilhaçar. Isso acontece porque a força aplicada empurra os íons de cargas iguais para se juntarem. Eles então se repelem e acabam quebrando o cristal. Em contraste, se você bater em um metal com um martelo, ele não se quebra, só amassa. Metais têm a capacidade de se deformar em resposta a uma força aplicada. O mar de elétrons protege os cátions uns dos outros, prevenindo assim a repulsão entre eles e fazendo com que o metal possa mudar de forma. O metal mais maleável é o ouro. Uma propriedade similar à maleabilidade do metal é a capacidade dele ser puxado em longos fios sem se quebrar. Chamamos isso de ductilidade. Ligações iônicas não são dúcteis pela mesma razão que, em geral, não são maleáveis. Se uma ligação iônica fosse moldada na forma de um cilindro, ela quebraria por conta da repulsão dos íons similares. Em contraste, o metal poderia ser moldado em cilindro porque os cátions podem se alinhar, protegidos uns dos outros, enquanto o mar de elétrons os envolve. O metal mais dúctil é a platina. Quase todos os metais são sólidos em temperatura ambiente, com os cátions formando uma forma reconhecível e compacta.
Você consegue pensar em qual seria a exceção? Mercúrio é o único metal líquido em temperatura ambiente. Outros 4 metais derretem a uma temperatura próxima à temperatura ambiente. São eles frâncio, césio, gálio e rubídio. É isso aí, pessoal. Então é o seguinte, tá? Esse mesmo link ficou aqui para vocês assistirem. Tem outro professor também explicando o mesmo conteúdo. E eu vou pedir para vocês também fazerem a página, o de olho no tema da página 43 e a atividade da página 45, tá? Essas 3 atividades. Essa que está aqui na apresentação e mais as 2 que eu acabei de falar, tá? Então, pessoal, boas férias, estudem. Estou com saudade de vocês e até mais. Mandem as lições para mim, hein? Tem pouca gente comunicando. Beijos!